Olá, hoje é a nossa quarta aula sobre o curso TDAH 2022. Todas as segundas-feiras teremos aula sobre o TDAH aqui no YouTube. Por isso, para receber o aviso dessa aula, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa ser lembrado. Essas aulas também ficam gravadas aqui na playlist Curso TDAH 2022, para que você possa assistir de acordo com o seu tempo e rever as aulas quantas vezes você desejar. Eu sou a professora Cláudia Mesitieri, psicóloga e pedagoga. Ao final, eu vou falar com vocês sobre o grupo de estudo gratuito sobre o autismo, ok? Então, vamos lá? Olá, hoje é a nossa quarta aula sobre o curso TDAH. Na aula passada, na aula 3, eu falei sobre TDAH e alfabetização. Se você não assistiu, ela foi salva na playlist aqui no canal e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir. E hoje vamos falar sobre quando iniciamos a inclusão da criança com TDAH. Então vamos lá? Lápis e papel na mão. Quando falamos de inclusão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? É a inclusão na escola, a inclusão dessa criança no espaço escolar. Mas a inclusão, ela vem muito antes do espaço escolar. Por quê, Cláudia? Porque primeiro, na realidade, essa inclusão, ela se inicia numa inclusão social. Então, existe primeiro, antes dessa criança chegar na escola, tem que acontecer a inclusão no âmbito social, ou seja, cuidados com a saúde e suporte a essa família. Essa família tem que ser incluída pela sociedade junto com essa criança. Então, é nesse âmbito maior que a gente tem que pensar numa inclusão, ou seja, numa inclusão social. O segundo âmbito da inclusão ainda também não é na escola, e sim na família. Porque muitas vezes a gente sabe que é desafiador, né? Ter uma criança com transtorno, pode ser, isso aí vai depender muito de família para família, isso eu falo pautado nos meus atendimentos que eu faço às famílias de crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes essa família tem dificuldade sim em incluir essa criança. Por quê? Porque essa criança muitas vezes tira o adulto da sua zona de conforto, ou ela demanda certas especificidades, certos movimentos que a família faça e que naquele momento ou a família desconhece por não ter sido incluída socialmente, ou seja, por não ter tido essa orientação de como proceder, e muitas vezes essa criança não é incluída nessa família. Ela faz parte, mas ela não é pertencente, ela não tem a sensação de pertença a esse espaço familiar. Aí sim, por último, a inclusão da escola, né? Que seria a terceira coisa de pensar numa casca de cebola, a casquinha de fora nessa inclusão social, depois a familiar e por último a inclusão escolar. Aí sim nós temos a inclusão dessa criança na escola. Primeiro, muitas vezes a gente que trabalha com crianças, trabalhamos com crianças que têm transtornos, a gente verifica, né, que inúmeras vezes, e quem é professor provavelmente vai se ver junto comigo nessa situação em que a gente se depara muitas vezes dentro da escola, onde essa criança ela não passou por essa inclusão social, ou seja, ela com a família, ela não é incluída, não tem essa sensação de pertença dentro da família e muitas vezes a inclusão só vai acontecer onde? No espaço escolar. Porque muitas vezes somos nós, profissionais,
que vamos sinalizar para essa família o potencial que essa criança tem. Porque muitas vezes a família, ela desconhece esse olhar, né, treinado que a gente, quanto profissional, desenvolve para o potencial dessa criança. Então, acaba trazendo muitas vezes para essa criança o quê? Aquilo que ela não dá conta. As dificuldades dela ficam mais evidenciadas. E a gente, enquanto profissional, vai fazer justamente o contrário. É trazer e mostrar para essa família, para que ela possa, sim, enxergar essa criança na perspectiva das suas potencialidades. Entende? Então, é importante também, além disso aqui, desse fato que eu abri esse parênteses para falar sobre a importância dessa inclusão na escola, é importante deixar claro que as crianças que têm o transtorno déficit de atenção, elas não são público-alvo do MEC até o momento para atendimento em sala de recursos multifuncionais, tá? Isso eu estou dizendo porque tem algumas pessoas que me procuram e têm essa dúvida, então eu aproveito aqui nesse vídeo aberto no YouTube para trazer isso a conhecimento das pessoas, tá? Então agora nós vamos falar dos primeiros passos, são 4 passos para a inclusão dessa criança dentro do espaço da escola. O primeiro passo qual é? Para a inclusão é o conhecimento. Se você, profissional, se você não entender sobre o que é o TDAH, como vai fazer a inclusão? Como você vai fazer um plano de inclusão para essa criança, um plano educacional individualizado, se você não tem conhecimento das especificidades desse transtorno? Então, o primeiro passo, quando a gente recebe uma criança, para que a gente consiga de fato incluí-la no espaço, é entender, é buscar. E na maioria das vezes a gente não tem, até essa criança ter chegado para a gente, se a gente não teve ainda nenhuma criança com esse transtorno dentro do nosso espaço, né, onde a gente trabalha, a gente pode não conhecer, pode ter ouvido falar, mas não especificamente dos detalhes, onde afeta, onde o neurodesenvolvimento dessa criança é afetado. Então, o primeiro passo é conhecer, se aprofundar sobre as especificidades do transtorno. O segundo passo para a inclusão é o exercício da empatia, tanto dos professores quanto dos demais profissionais da escola e dos pais. Então, quando a gente fala sobre esse segundo passo dessa inclusão dessa criança dentro do espaço escolar, o que a gente vai pensar, né, nessa inclusão da criança no TDAH? É que essa família também tem que ser incluída, porque muitas vezes ela é rechaçada, sim, pela sociedade, por parentes próximos, porque muitas vezes esses pais, eles são vistos pelos demais como pessoas que não educam seus filhos, entende? Então eles chegam muitas vezes fragilizados pra gente, né? Tanto dentro do espaço da escola, quanto profissionais que somos, que fazemos esse suporte, esse apoio aos profissionais da educação. O terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é perceber que essa criança, muitas vezes sim, nos tira da zona de conforto. Por quê? Porque ela desafia muitas vezes os nossos saberes. Mas a gente precisa ter um outro olhar para essa criança. Se nós estamos sendo desafiados naquilo que a gente entendia que era uma condução assertiva de um aluno, muitas vezes até mesmo de propor, né, dentro de um plano educacional individualizado para ela, a gente vai achar que está facilitando, trabalhando com a pedagogia do acerto. A gente vai ter que fazer muita desconstrução aí dentro desse nosso estudo que nós viemos fazendo dentro da pedagogia para poder trabalhar com essa criança e de fato perceber o quanto que ela pode contribuir para melhorar a nossa prática profissional. Então, quando eu trago isso para você, que você, ao final do ano, você consiga perceber na sua trajetória, antes de você ter no seu espaço essa criança com transtorno,
Que profissional você era? E agora, quando você está no meio do trajeto ou mesmo no final, o quanto que os saberes que você foi buscar para poder atender essa criança com qualidade, o quanto que isso contribuiu para que hoje você seja um profissional mais completo. E o quarto passo, é necessário o quê? É necessário compreender as alterações neurofuncionais para fazer de fato o processo de inclusão. Pense sobre isso, tudo que nós abordamos nessa aula. Se necessário, assista novamente, porque ela está salva aqui na playlist. E hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que tem interesse em conhecer mais sobre DH. E agora eu vou falar sobre o grupo de estudo gratuito que eu falei no início com vocês, que eu ia comentar. O grupo de estudo gratuito é sobre esse livro aqui, ó, o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Blitz. Faça sua inscrição pelo e-mail mentesunicas.estudo@gmail.com, que está aqui na descrição desse vídeo, que na confirmação você vai receber o cronograma com o conteúdo dos encontros. Ou se você também preferir, você pode fazer. No momento que você faz a inscrição aqui no canal, você vai receber a notificação de todos os encontros que a gente vai ter. Você recebe aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ok? Então, até a próxima aula, na nossa quinta aula, onde eu vou falar, aprofundando mais sobre as alterações do neurodesenvolvimento no TDAH, ok? Um beijo, até lá!